A educação permite a aquisição de novas culturas, transforma o homem e a luz para o mundo. Como sabem, os princípios são postulados, são pilares que podem objetivar a ação educativa. E o professor, enquanto orientador deste processo, é fundamental que cumpra com estes princípios para que o processo não tenha rupturas. O primeiro princípio que aqui nós trazemos é a questão da unidade indissolúvel entre a escola, família, comunidade, como via natural para formar convicções. Este princípio visa formar convicções. A convicção no indivíduo ou no estudante é formar de forma consciente, racional, que consiga resolver e responder os problemas sociais. Este princípio visa que realmente é na família onde o cidadão sai e vai para a escola para ser formado e responder os desafios que lhe são postos na comunidade. Se a escola formar o cidadão simplesmente sem ter o contato, a relação com a vida na comunidade, a escola forma um cidadão sem conseguir ter essa capacidade de resolver os problemas práticos na mesma sociedade. Vejamos aqui um exemplo muito claro. Hoje em dia é muito fácil nós vermos o cidadão, depois de ser formado, nem conseguir gratificar a sua família ou mesmo a comunidade onde morou por muito tempo. Depois de ser formado, ter um saláriozito, se muda de residência, já nem quer mais visitar a família, e assim fez a vida. É aqui este princípio chama a atenção de que a escola tem que fazer esse acompanhamento para que esse cidadão, depois de ser formado, consiga voltar à sua comunidade e assim ajudar a desenvolver a sua mesma comunidade e ajudar a desenvolver a sua família em conseguinte. E assim olhamos para o segundo princípio, sobre o papel diretor da escola na relação tripartida. Há uma relação intrínseca entre o segundo princípio e o primeiro. Essa relação intrínseca, tripartida que existe, é entre a família e a comunidade da escola. Portanto, a escola que assume a dianteira. É a escola que forma o indivíduo na sociedade. É a escola que projeta. O indivíduo sai da família, sai da comunidade. E a escola que tem a direção de aqui planificar e direcionar como é que vai ser a vida desse cidadão na sociedade. Portanto, aqui atribuímos o papel principal da escola na mudança do cidadão para a mesma sociedade. Depois vemos aqui o princípio da relação das influências, diversificado com a tipologia educacional. Nós estamos a falar da questão política ideológica, nós estamos a falar da estética, nós estamos a falar da ética, nós estamos a falar da moral. Aqui é importante trazer um pouquinho Platão também, que na verdade diz que o objetivo da própria educação é formar o homem não só na questão do corpo, mas também na questão moral, questão da mente. Então é importante que o professor consiga entender essas influências. Há aqui a diferença, e quando nós estamos a falar de política, é preciso entender que a política é a forma como governar uma determinada sociedade, é a forma como orientar numa determinada sociedade. Todo cidadão tem que criar estratégias de acordo com isso e não simplesmente levamos aqui num conteúdo político partidário. Não, a escola tem o dever de ensinar aos seus cidadãos e estudantes a entender a importância da política, que na verdade são estratégias. E nós estamos a falar de moral. É necessário que cada conhecimento que a escola passe tenha esse resplendor da moral. É preciso a gente ter valor no conhecimento que a gente tem. Porque senão saímos daí todos arrogantes e temos um conhecimento e que depois nós não vamos conseguir propriamente ser moral ou respeitar os valores que a nossa própria profissão exige. Então é necessário que a escola tenha em consciência essa particularidade para que forme bons profissionais. É necessário entender isso. Instruir e treinar, como diz este princípio, otimizam a formação de convicções, mas não as determinam. Um indivíduo que lhe passam instrução, que lhe passam habilidades, por assim dizer, está mais apto para entender as convicções científico-profissionais. Mas está a nos dizer aqui esse princípio que isso não é suficiente. É preciso associar a instrução à educação. Então isso mostra que existe diferença entre educação e instrução. Existe uma diferença muito grande. A prova disso é que nós vemos no nosso dia a dia pessoas com título acadêmico bem elevado, são bem instruídos, mas, no entanto, essas pessoas não são educadas. Qual é o problema aí? É que essas pessoas são instruídas apenas e não são educadas. Então é necessário que o professor, ao ensinar, associe instrução à educação. É necessário que o professor considere os aspectos educacionais em cada aula.
a determinação das condições socioculturais e as relações socioeconômicas determinam a formação da personalidade. Esse princípio é muito interessante. Se pensarmos no indivíduo como um ser cultural, nós conseguimos ver que nenhuma pessoa é sem cultura. Não existe pessoa sem cultura. O indivíduo é produto da cultura. Então, no processo de ensino-aprendizagem, é importante, e muito importante mesmo, que o professor leve em conta a cultura dos alunos. Não de apenas um aluno, ou da cultura que ele acha que é a mais agradável, a mais atraente, mas a cultura de todos. Porque as turmas têm que ser encaradas como sistemas heterogêneos. Os alunos ou as turmas são, por assim dizer, grupos heterogêneos. Existem diferentes culturas, existem pessoas de diferentes origens, com diferentes convicções, com diferentes crenças, diferentes ideologias. Então, é importante que o professor respeite as ideologias, as crenças, os costumes de cada aluno. E é importante também que o professor, ao dar exemplos para reforçar um aspecto, um assunto que ele ensina durante a aula, tome cuidado para não ferir sensibilidades. É importante que ele tome cuidado para não ferir a cultura de outros alunos, mesmo que exista no meio um preconceito em relação a determinada cultura. E esse princípio também nos ajuda a ver que as condições econômicas determinam também a formação da personalidade. Se pensarmos em personalidade, tendo em conta a sua própria origem etimológica, não é? Que é do latim persona, nós passamos a ver que personalidade tem a ver com imagem, aquilo que nós mostramos ser. Ou seja, aquilo que o indivíduo mostra ser não é só resultado de valores culturais, é também resultado das relações econômicas que o indivíduo estabelece no seu meio, não é? Por isso é que nós vemos que existem diferentes mentalidades entre pessoas de diferentes níveis socioeconômicos. Então, também é importante que o professor respeite isso. Mesmo ao dar exemplos para ressaltar determinados aspectos na sala de aula, o professor também tem que respeitar as condições socioeconômicas dos alunos. Ora, os alunos, como eu disse há pouquinho, não são iguais, os alunos são diferentes. Agora vamos para o último princípio dessa minha abordagem, que é o caráter dominante dos grupos coletivos sobre os indivíduos. Bem, esse princípio nos mostra que os grupos exercem influência sobre os indivíduos. Os alunos são produtos dos grupos a que eles pertencem, não é? Os alunos são influenciados pelos grupos a que eles pertencem. É como diz uma máxima muito famosa, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Isso se pode explicar basicamente da seguinte forma. Se convivemos com uma pessoa bem estudiosa, uma pessoa muito intelectual, uma pessoa gabarola, se convivemos com um tagarela, se convivemos com um trabalhador, nós estamos propensos a adquirir todos esses traços. E esses traços vão nos formar a nós. E no processo de ensino-aprendizagem, tendo em conta isso, tendo em conta o facto de que os grupos coletivos influenciam os indivíduos, os alunos individualmente, é importante que o professor encare isso como uma vantagem. Como? O professor deve integrar alunos que têm dificuldades de aprendizagem em grupos de alunos que têm boa performance acadêmica, ou até mesmo alta performance acadêmica, de forma a ajudar o aluno com dificuldade de aprendizagem a superar essa sua dificuldade. Também esse princípio pode ser aplicado em questões disciplinares, não é? No processo de ensino-aprendizagem. Se o professor sabe que determinado aluno é indisciplinado, é insurreto, é muito desobediente, é importante que o professor coloque aquele aluno no meio de alunos bem comportados, porque talvez até lá ele sinta o receio de se comportar da sua maneira habitual. Continuando com a abordagem dos princípios pedagógicos, eu vou falar do princípio que diz respeito ao indivíduo na formação de ser social. Na verdade, esse princípio quer nos dizer nada mais do que o professor, como educador, não apenas instrutor, ao educar um certo indivíduo, deve ter em considerações o próprio indivíduo. Nós sabemos que cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Então, o professor, como sendo alguém que lida com vários indivíduos, no momento de instrução, seja de educar aquele indivíduo que é um ser social, porque todo ser humano foi feito com a necessidade de se socializar, o professor, como educador, ele deve obedecer esse princípio. De qual princípio? De respeitar cada indivíduo.
Entender que a Teresa, como sua estudante, é diferente do colega Arão. Entender que se a Teresa, em certos momentos, ela age assim, o Arão pode agir de outra maneira e ele deve procurar métodos e mecanismos para que ele possa educar-me da melhor maneira, tendo em conta o ser individual que eu sou. O outro princípio que eu prossigo em falar é o princípio que diz: o conhecimento em si não pode produzir ou formar convicções. O conhecimento, nós sabemos que conhecimento é a arte de aprender. O que é aprender? Adquirir novos conhecimentos ou novas experiências. Então, para educar um ser social, para instruir, ou seja, para que a atividade pedagógica seja feita com exatidão e com êxito, o professor deve obedecer esse princípio, tanto o professor como o aluno. Por quê? A pedagogia vem nos dizer que o professor ensina, mas o aluno tem o seu dever de investigar. Nós vemos que antigamente os alunos eram considerados como tábua rasa, que apenas o professor vinha e depositava isso, mas com o passar do tempo, a pedagogia vem nos dizer que essa situação foi mudada, passou a ser outra, onde o aluno não apenas vai receber do professor, mas também tem que procurar mecanismos de aprender. Nesse sentido, eu venho dizer que só a instrução que é recebida na aula não vai criar convicção sobre aquilo que foi mostrado na aula. É necessário que o aluno vá aprofundar, vá comprovar e provar se o conhecimento dado, na verdade, para que daí ele tenha uma convicção, seja uma certeza, sem duvidar, que na verdade aquele é o conhecimento exato. Imaginamos que seja uma professora do ensino primário, meus companheiros aqui, os meus alunos, e eu queira dar para vocês uma aula que fala sobre materiais escolares. Eu trago um lápis de cor e um lápis. Sendo vocês nunca tiveram contato, se calhar, com a escola, há quem pode não saber o que é um lápis e o que é um lápis de cores. Então, o que eu faço? Para além de apresentar os objetos e mostrar para vocês qual é o lápis e lápis de cores, eu preciso que vocês comprovem qual é a diferença entre os dois. Quando vocês comprovarem, rabiscando nos vossos cadernos o lápis, depois o lápis de cores, e comprovarem, terão a convicção, seja a certeza de que o material que o professor diz ser lápis é, na verdade, lápis. E o material que o professor diz ser lápis de cor é, na verdade, um lápis de cor. Então, só conhecer não basta. Investiga, tenha um espírito crítico para se ter convicção. Porque um ser convicto é aquele ser que não se deixa levar por nada. Um ser convicto nunca vai se deixar levar por uma falsa fábula ou um conhecimento apenas falso, ou um conhecimento do nada, a pessoa veio e ensinou. Não, tem que ter o espírito crítico para que o conhecimento dado, você possa ter convicção de dizer não, esse conhecimento na verdade é fato. Só para ressaltar que os princípios pedagógicos não estão restritos à sala de aula. Eles abrangem todas as disciplinas que têm a ver com o trabalho pedagógico. Assim, um dos objetivos da pedagogia é preparar o ser humano imaturo e insuficientemente amadurecido para a vida adulta. Assim, as influências sublineares e intuitivas só serão dominadas por convicções. E para se formarem convicções, é preciso, o que a colega já disse, é preciso que o conhecimento seja comprovado, verificado. É preciso que haja evidências. É daí que surge um dos princípios do caráter científico do ensino, que diz que o conhecimento só se torna científico quando nele se refletem as leis do mundo. Logo, o professor tem a obrigação sempre de passar o conhecimento correto, o conhecimento científico. Este mesmo conhecimento vai ser o quê? Vai ser um processo pelo qual a realidade vai se refletir e se reproduzir no nosso próprio pensamento. Assim, não só o conhecimento que nós vamos adquirir fica na nossa mente, mas como a própria aprendizagem tem um papel fundamental na assimilação, na acomodação e na própria adaptação para que se formem as convicções. E essas influências, como é que vão ocorrer? Bem, o professor, bem apresentado, dando o conhecimento de forma clara, precisa e objetiva, como por exemplo nas nossas aulas de pedagogia, nós vemos que o nosso professor nos influencia muito. Por quê? Porque cumprindo com aquilo que são as funções pedagógicas, bem, o professor nos forma não só para nós sermos professores, não só para instruir, mas também para influenciar. Nós somos uns influenciadores sociais, somos promotores
de cultura. Assim, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir na sociedade influenciam os outros. Depois desta abordagem clara e objetiva sobre os princípios da pedagogia, resta-me somente agradecer a vossa disponibilidade e dizer bênçãos sucessivas na vossa formação académica. Muito obrigado, foi um prazer estarmos juntos. Muito obrigado, vemos nas próximas oportunidades. Muito obrigado.